Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um MP Acadêmico. Agora, na edição live, nós teremos hoje um convidado especial, Dr. Luciano Badini, do Ministério Público de Minas, mas antes, a nossa abertura tradicional. Isso aí, pessoal. Voltando com o nosso MP Acadêmico, assim que eu desligar isso. Então, boa noite a todos. Espero que tenham gostado da abertura do MP Acadêmico. Vamos agora chamar o nosso convidado. Quero saudar aí todos os estudantes que estão presentes, né, parceiros e outros mais. E vou fazer o convite também ao nosso convidado especial, Dr. Luciano. Só procurar ele aqui. Pronto, achei. Convite. Saudar aí todos os colegas promotores. Obrigado, Ana. Boa noite, doutor Luciano. Como vai? Tudo bem? Boa noite, como vai, Sandro? Prazer grande estar aqui com você. Deixa eu só colocar aqui o fone de ouvido. Enquanto isso, aí é público. Sempre esqueço de colocar esse fone de ouvido. Pronto. Isso. Saudar todos aí, muitos colegas promotores na nossa live, muitos alunos de Direito do Estado de Sergipe. Estou vendo muita gente conhecida aí. Doutora Thalita, entre outros. Só acho que eu só estou ouvindo o feedback da minha voz aí, viu, Luciano? Aí teria que baixar um pouquinho o som.
Baixar um pouquinho. Perfeito? Deixa eu ver. Pronto, Tá. não está saindo mais. Tranquilo. Ótimo. Tá bom, então nós estamos aqui hoje, pessoal, com um colega do Ministério Público de Minas Gerais, que é muito experiente na área de família, né? Atua na vara de família da comarca de Belo Horizonte, foi secretário-geral do Ministério Público, diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente de Minas, né? Também na minha área do meio ambiente. E também, né, foi o vencedor do Prêmio Inovare 2010, na categoria Ministério Público com o tema Justiça Sem Burocracia. Né, para quem não conhece, é muito difícil ganhar um Prêmio Inovare. Isso não é para qualquer um, não. Só para quem tem, na verdade, projetos muito bons. Está aí de parabéns. Agradecer a presença do colega, todos que aqui estão presentes, os parceiros nossos do Ministério Público, que nos ajudam, como a FANESE, né, a Faculdade São Luís, o Grupo UNIT, a Universidade Estácio de Sá, né, a Faculdade 8 de Julho, entre outros parceiros que têm sempre divulgado o nosso MP acadêmico. Sem maiores delongas, né, o nosso tema hoje é um tema muito interessante, que é como fica o direito de família em época de pandemia. Né? E aí, nesse sentido, Luciano, né, quais são os pontos mais polêmicos que essa pandemia nos trouxe aí no direito de família? Bom, Sandro, boa noite. Boa noite para você, boa noite para todos os colegas aí do Ministério Público de Sergipe, aos estudantes que nos acompanham, aqueles que nos acompanham aí por todo o país. É uma alegria muito grande, não é, participar desse nosso bate-papo, rever aí os colegas de Sergipe também, né? Já vi o nosso querido amigo aí, Rafael Korkowski, que está participando aí da nossa live. Um abraço grande para ele, um amigo muito querido, né? E devo te dizer que eu tenho atuado na área de família há algum tempo, Sandro, e percebi nesse momento de pandemia uma mudança muito sensível na área de família. Não sei se você ainda atua na área de família. Atua, não? Aí em Atuo, Aracaju? atuo sim. Atua? Família e sucessões. Perfeito. Talvez você tenha a mesma percepção que eu, então. A minha percepção é que houve uma maior agilização da prestação jurisdicional nesse período. Eu tenho visto um maior volume de processos, novos processos, e uma maior celeridade na prestação jurisdicional, o que pode ser explicado naturalmente por diversos fatores. Um desses fatores, acredito eu, seja o simples fato de nós termos agora um tempo maior dos operadores do direito, incluindo naturalmente os magistrados, os juízes de direito, as juízas de direito, que estão tendo um tempo maior para despachar os processos. Nós estamos tendo um volume menor de audiências, e as audiências realizadas por videoconferência, pelo menos aqui em Belo Horizonte, mas ainda de uma forma muito incipiente. Então, o que eu percebo? Eu percebo que nós temos hoje um tempo maior para essa prestação jurisdicional e tenho percebido que os próprios advogados têm tido uma cautela maior em produzir uma prova documental, eventualmente, para lastrear um pedido de tutela de urgência. Isso eu tenho visto com bastante frequência. Então, é um novo cenário. Eu tenho ouvido de advogados isso com muita frequência, que tem demonstrado muita satisfação com o atual cenário de prestação jurisdicional, com a maior agilidade na prestação jurisdicional. Uma ação de divórcio aqui em Belo Horizonte, eu digo, nas varas que eu atuo, com duas brilhantíssimas juízas, eu tenho, normalmente nós tínhamos aí 3 meses, 4 meses, hoje em 30 dias, um mês e pouco, nós temos já uma sentença numa ação de divórcio consensual naturalmente. Então, é um exemplo. Uma curatela que eventualmente nós tínhamos uma demora de um ano e meio, eu tenho visto processos de curatela com decisão final em 6, 7 meses. Então, é uma primeira percepção, uma primeira reflexão que eu queria partilhar com você, verificar a sua experiência aí também, que eventualmente é semelhante à nossa aqui em Belo Horizonte. A minha é um pouquinho diferente, Luciano, porque eu atuo na Grande Aracaju, né, no município de Socorro. E a vara que eu atuo, ela atende uma das regiões mais pobres do estado. Então, nós tivemos, ao contrário
Nesse aspecto, nós tivemos uma diminuída na produtividade, porque as partes não tinham acesso à tecnologia. Né? Agora que está entrando numa fase de audiências semipresenciais, né? Então quem não tem estrutura vai para o fórum, fica numa sala isolada, e nós podemos fazer, né, à distância, mas eu da minha sala da promotoria, o juiz da dele, né? Então a gente teve que fazer umas adaptações, que é basicamente uma vara de família e sucessões que atende assistência judiciária na sua grande parte, certo? Mas de qualquer forma, né, o outro lado positivo nesse aspecto processual, de celeridade, é que eu estava até conversando com o juiz, e essa coisa de fazer a audiência, né, à distância do meu gabinete ou da minha casa, o juiz de onde eu estiver, o advogado de onde estiver, essa tecnologia ficou e vai ficar para depois da pandemia, porque efetivamente isso acelera. Né? Então, embora tenha havido um pequeno problema com as audiências, o que não dependia de audiência é exatamente isso que você está falando. Né? A produtividade foi imensa nesse aspecto. Mas é isso. Né? E do ponto de vista de temas, Luciano, o que você tem visto aí, né, de temas que eles têm, na verdade, têm sido mais enfatizados ou aparecidos por conta dessa situação, né, inédita que a nossa geração está vivendo. Né? Sandro, eu tenho visto muito a questão, naturalmente a questão de guarda, com pedido de guarda provisória, esses pedidos continuam sendo feitos, né? Sempre esses pedidos de guarda, e a gente é absolutamente comum na área de família que esses pedidos de guarda eles tenham um requerimento de tutela de urgência, uma concessão de uma guarda provisória, fundamento aí para os estudantes no artigo 300 aí do CPC. Nós fazíamos aqui, normalmente aí pelo país onde a gente tem feito essas palestras, esses cursos, era muito comum, quando havia uma questão mais sensível, a designação de uma audiência de justificação prévia para os estudantes, artigo 300, parágrafo 2º aí do CPC. Essa audiência de justificação prévia, ela se explica, inclusive, em razão do próprio Código Civil, que estabelece que, em questões relativas à guarda, inclusive deferimento de guarda provisória, recomenda o Código Civil que ela seja concedida após a oitiva das partes pelo juiz, presencialmente. Naturalmente, num cenário pandêmico, nós não temos como fazer essa coleta dessa impressão pessoal pessoalmente. Então, eu tenho visto uma produção de prova documental para instruir pedidos iniciais, se houver uma violência doméstica, através de uma decisão aplicando uma medida protetiva em favor da mulher, por exemplo, ou então, eventualmente, juntando termos de declaração com firmas reconhecidas de testemunha para comprovar aquele fato que levaria à concessão da tutela de urgência e à guarda provisória. Essa é uma questão que a gente tem visto dessa forma. Agora, evidentemente, na pandemia, talvez aí o grande tema, que é dois dos grandes temas que eu tenho observado, é a questão da regulamentação da convivência familiar, a regulamentação das visitas e também a questão aí da prisão civil. Pois não, né? A prisão civil, inclusive, houve uma manifestação, né, a priori do STJ, e que depois acabou sendo normatizada, né? E aí, o que você pode falar aí para os estudantes em relação a isso? Eu entendo que a questão da prisão civil, Sandro, primeiro a posição do STJ me parece uma posição correta, né? Foi uma decisão recente que nós temos adotado e temos seguido aqui, do ministro Vilas Boas Coelho. Então, resumidamente, a orientação da STJ concluindo no sentido de que cabe assegurar aos presos por dívidas alimentares o direito à prisão domiciliar à medida que não cumpre o mandamento legal e que fere por vias transversas a própria dignidade do alimentando, daquele que recebe os alimentos, né? Razão pela qual a prisão civil, prossegue o STJ, será suspensa e terá seu cumprimento em momento processual oportuno. Eu acho essa decisão adequada, porque, evidentemente, se nós tivermos uma prisão civil cumprida de forma domiciliar, nós não estamos tendo qualquer tipo de estímulo, né, para o cumprimento da obrigação alimentar, que é a finalidade da prisão civil. Evidentemente, quando nós temos uma ação de execução de alimentos pelo rito da coerção pessoal ou da prisão civil, esses processos eles se revelam não raro
mais eficientes em se assegurar a tutela final, a tutela satisfativa, do que naqueles casos em que nós temos processos que observam o rito da constrição patrimonial, porque naturalmente acontece isso em Socorro e acontece isso em Belo Horizonte. Nós não temos aí nos alimentantes aquelas figuras, em regra, em boa parte dos casos, ou na majoritária parte dos casos, quase total, bens ou aplicações financeiras a serem imobilizadas para garantir a satisfação do crédito alimentar. Então, essas obrigações, as ações de execução de alimento que observam o rito da constrição patrimonial, elas são mais complexas, são mais difíceis, é mais complicado que você tenha o cumprimento do mandamento ou da decisão judicial. Não raro até com suspensão de processo, né? Depois de extinção, depois de um ano, como diz o CPC. Certo. É importante ressaltar que, a priori, né, o entendimento que estava se dando era que, né, não estava proibida a prisão coercitiva do inadimplemento de alimentos, mas ela teria que ser domiciliar. E aí eu até lembro, foi ideia do juiz com que eu trabalho, né, eu tenho que reconhecer aí o mérito dele, né, ele disse logo assim, olhe, se a gente, né, mantiver esse padrão, o Instituto está inviabilizado, né? O sujeito vai cumprir em casa, assim como eu estou em casa na pandemia, e não vai poder ser executado de novo por aquela dívida, porque ele já cumpriu o domiciliar. Então, o que o juiz fez? Né? Ele notificou o exequente em todos os processos para que o exequente manifestasse se tinha interesse em prosseguir ou preferia suspender para, né, posteriormente à pandemia, entrar com essa medida de novo, considerando que, se fosse cumprido, não poderia cumprir de novo, né? Então, logo no comecinho, isso foi lá para abril, março, né? Ele antecipou esse entendimento do STJ, é questão de prática, né? O que você está falando ia perder completamente o sentido da prisão civil, né? É complicado isso. Sem dúvida. Então, pois não. Permite. E nós teríamos uma consequência prática, né, questão de concurso aí para os estudantes, né, que é a alteração do rito processual. Né? Se há o cumprimento integral da prisão civil, ainda que seja domiciliar, aquela ação de execução que observava o rito da prisão civil, dali em diante ela passa a observar o rito da penhora, o rito da constrição patrimonial, mais precisamente. Pois é. E perde-se, né, hoje, né, com o entendimento de 2008 do STF, o único caso em que pode haver prisão por dívida civil é o inadimplemento de pensão alimentícia. E com essa decisão de prisão domiciliar, e vejam, realmente é complicado, né, colocar alguém numa prisão normal, né, coercitiva, em razão da pandemia, mas a verdade é que, como você falou, perde o sentido essa medida constritiva. E aí esse entendimento ele é importantíssimo. Né? Você tinha falado também em relação aos pedidos de guarda, né? E que temas outros você tem para nos apresentar em relação, né, a questões controversas ou interessantes que surgiram, né, em função dessa pandemia? Sandro, em relação à guarda, eu acho que passou a haver mais uma produção de prova com o inicial, uma prova documental, na busca de uma concessão de tutela de urgência, sem a necessidade da oitiva das partes perante o juiz, como preferencialmente deve ser observado na esteira aí do Código Civil. Eu entendo que uma outra questão muitíssimo sensível e polêmica que nós tivemos, e temos, né, é a regulamentação da convivência familiar, o direito de visitas. Eu acho que isso agora está um pouco menos polêmico, mas essencialmente naquele período inicial dessa atual pandemia, nós tivemos aí uma dificuldade real e um fato novo que era: eu posso continuar a conviver com o meu filho, eu posso continuar a conviver com a minha filha, apesar da pandemia. Há uma decisão anterior, há uma sentença que homologou uma regulamentação de convivência. E nós tivemos muitos pedidos de suspensão dessa convivência presencial em razão do cenário de pandemia. Primeiro ponto que nós aplicamos aqui diretamente foi o seguinte:
a celebração, a tentativa de celebração dos chamados acordos provisórios. Eu digo isso e falo aqui com muita clareza. Acordo provisório na área de família, Sandro, é fundamental. Acordo provisório na área de família a gente faz todo dia. Ocorre que nós não tínhamos, e pelo menos na minha concepção, eu tinha uma dificuldade muito grande de encontrar uma fundamentação legal para esses acordos provisórios. Acordo provisório é negócio jurídico processual, essencialmente. Então, ele tem um fundamento no Código de Processo Civil. E essa fundamentação, a celebração dos acordos provisórios, me parece que seria o primeiro dos caminhos do acordo negócio processual, artigo 190, né, do Código de Processo Civil. É um acordo de procedimento destinado à otimização da atividade jurisdicional. Basicamente é isso o que é um acordo, um negócio jurídico processual. E o negócio jurídico processual na área de família tem um alcance imenso que a gente talvez não aplique da forma que deve ser aplicado. Uma das razões, dos casos recorrentes seria justamente a celebração dos chamados acordos provisórios. Eu não sei se eu comentei com você, eu já entreguei até um livro agora de processo de família, né? Vamos lançar pela editora Del Rey aqui brevemente. É um livro muito prático, muito objetivo. Legal, parabéns. E é o processo de família, é um manual de processo de família, os principais temas de processo de família, com enfoque absolutamente objetivo. Já está com a Deplácido aí, brevemente a gente vai estar com esse livro disponível. Mas eu tive uma dificuldade na redação, quando preparava esse livro, inclusive, que era verificar qual o fundamento desses acordos provisórios. E eu liguei para colegas que têm um conhecimento vasto na área de processo civil e que questionei deles. Eu falei, olha, qual é o fundamento? Vocês vocês verificam, vocês identificam um dispositivo legal no Código de Processo Civil que estabeleça, que chancele a possibilidade da homologação de um acordo provisório? E desses professores queridos, Maria Carolina Beraldo, enfim, diversos colegas, eles me disseram, Badini, esses acordos provisórios, eles encontram fundamento no 190, isso é negócio jurídico processual. Então, sempre quando se celebrar, vou dar um exemplo, facilita com um exemplo, né, Sandro? Vamos supor que haja uma ação de divórcio, no cenário pandêmico ou fora dele. Uma ação de divórcio. Nós temos uma audiência de conciliação logo no início da ação de divórcio. Primeiro passo, certo. Audiência de conciliação, que é muito interessante, uma mudança, uma inversão. Antes nós temos a audiência de conciliação e depois dela abre-se o prazo para contestação, na forma do 335 do Código de Processo Civil. Então, olha que interessante, nós vamos ter essa audiência de conciliação. As partes chegam nessa audiência e é muito comum que elas digam, olha, eu gostaria de fazer um acordo em relação às visitas ao meu filho. Aí a outra parte, olha, eu quero, mas dessa forma eu tenho dúvida, eu não sei se vai funcionar dessa forma. Isso é acordo provisório. As partes celebram um acordo provisório em audiência. Estabelece o formato da convivência, vai ser, olha, finais de semana alternados, durante a semana um dia a criança vai ficar com o pai, enfim, é estabelecido isso de forma provisória. E já se define, eventualmente, ou um lapso temporal para aquela duração, ou já se designa, eventualmente, uma nova audiência de conciliação para que se afira se aquele acordo provisório que foi celebrado formalmente em audiência de conciliação funcionou ou não. Acordo provisório pode ser feito. Eu acho só que a gente deve constar, os operadores do direito, eu falo isso para estudante, eu falo para todos os operadores do direito sempre, constem que o acordo provisório, o Ministério Público, se for um promotor, o Ministério Público opina favoravelmente à homologação do acordo provisório, eis que preservado o melhor interesse do menor, e o faz com fundamento no artigo 190 do CPC. Isso é acordo de procedimento destinado à otimização da atividade jurisdicional. Eu fico muito surpreso quando eu vejo, por exemplo, renúncia a prazo recursal. Todo dia, nas audiências de família, todo dia em audiência de família, ao pedido das partes, quando nós temos um acordo celebrado, enfim, as partes imediatamente, doutor, juiz, enfim, eu gostaria da homologação da renúncia ao prazo recursal, ou da desistência ao prazo recursal, que tenha desistido do prazo recursal. Para quê? Para transitar em julgado. Meus amigos, questão de concurso, o que é renúncia ou desistência a prazo recursal? É negócio jurídico processual, é acordo de procedimento destinado à otimização da atividade jurisdicional. E isso vale em diversas áreas da família. Eu acho que, para o operador do direito,
o artigo 190 do Código de Processo Civil, aqueles que nos ouvem aí em todo o país, leiam, estudem, tentem absorver esse artigo 190, que ele tem uma utilidade absurda. Enfim, feito o acordo processual, celebrado o negócio jurídico processual, homologado o acordo provisório, eu entendo que esse é o melhor dos caminhos. Agora, naturalmente, não é sempre que nós conseguimos celebrar esses acordos provisórios em sede de conflitos familiares. E, nesse caso, há outras alternativas também, especialmente num cenário pandêmico, que eu posso discorrer sobre elas para não ser muito, me alongar demais aqui. Sim. Mas isso é interessante, né? Porque é importante ressaltar que, por exemplo, num cenário pandêmico, fica complicado fazer estudo social, né? Fica complicado fazer estudo psicológico, né? Então, quando não há esse tipo de acordo provisório, que soluções mais poderiam ser implementadas? Né? Observando uma coisa importante, né, Badini, para mostrar a importância disso que você está falando, desse artigo 190 e desses acordos provisórios, em direito de família, se a gente não consegue que a própria família dê os caminhos ao judiciário para a solução do problema, né, a solução dada vai ser de cima para baixo e provavelmente não vai respeitar uma realidade fática. Porque por mais que queiramos que a verdade real ela exista nos autos, nunca os operadores, o promotor, o defensor, o advogado, o juiz, vai ter 100% de certeza do que está acontecendo e o pior, né? Qual seria a solução mais interessante, né? Nem todo mundo vai ter a sabedoria do Salomão, né? Mas, pois não, Baldi. Sandra, é perfeita a sua colocação. Aliás, essa eu acho que era a primeira observação que eu deveria ter feito, por uma razão até cronológica. O direito de família é o direito da composição. O direito de família, por essência, é o direito do acordo, do consenso. Se não for o direito do consenso, é o direito do resgate do diálogo. A finalidade do direito de família, nos tempos atuais, pandêmicos ou não é de fomentar o litígio familiar que foi exposto ali numa vara de família. O direito de família ele tem por finalidade assegurar, garantir, permitir, viabilizar o resgate do diálogo das partes e, quiçá, a celebração de um acordo provisório, definitivo, parcial ou integral. Essa é a finalidade do direito de família hoje. E nós, operadores do direito, todos nós, operadores do direito, acho que por isso até a gente vê essa questão do estímulo. Eu vou fazer uma capacitação agora para o Ministério Público do Mato Grosso, em autocomposição, e para procuradores do trabalho também, porque é o Ministério Público do Trabalho em Brasília. E a gente tem feito aí pelo país, até aí em Aracaju, eu tive aí no Ministério Público de Sergipe há uns 2 ou 3 anos, aliás, deixar aí meu agradecimento, minha saudade imensa, que foi um evento fantástico, a convite aí do doutor Orlando Rochadel, a quem agradeço e mando um abraço também. Então, assim, o que é o direito de família? É o direito à autocomposição, e cada vez mais o operador do direito está entendendo isso. Os advogados dos novos tempos, né, os promotores, enfim, os juízes, eles estão entendendo que não basta o conhecimento jurídico na área de família. Há necessidade de um pouco mais. Há necessidade de dominar técnicas, ainda que de forma incipiente, de autocomposição, de conciliação, porque nós usamos essas técnicas o tempo todo em audiências de família. Nós usamos essas técnicas o tempo todo ouvindo as partes em nossos gabinetes. Nós, os advogados, eventualmente, eles ouvem, e durante todo o tempo, os advogados, e hoje as grandes bancas de advocacia de direito de família, por exemplo, em Belo Horizonte, tem um núcleo de autocomposição, tem um núcleo de conciliação. Então, esses núcleos têm feito uma tentativa de uma busca de uma autocomposição extrajudicial. E a autocomposição extrajudicial, na forma do artigo 515 do CPC, ele vai ser submetido à homologação judicial. Passa a ser um título executivo judicial, aquele acordo extrajudicial submetido ao juízo. Então, eu acho extremamente fundamental que nós passemos a ter uma sensibilização em técnicas de autocomposição. Não basta o conhecimento jurídico. Como você disse de forma brilhante, Sandro, o conhecimento jurídico nos permite aplicar o direito ao caso concreto, mas não resolver o conflito ou, quiçá, que já seria bastante, resgatar o diálogo
entre as partes. Acho que esse é o caminho do direito de família e aqueles que atuam na área de família têm se sensibilizado cada vez mais para esse novo cenário, para esse novo contexto. E aí eu apresento até algumas estatísticas, né, que a gente tem lá da vara de família onde a gente atua, né? Aqui em Sergipe, né, tem uma fase inicial de conciliação, que os assessores da vara fazem essa conciliação, essa mediação, e ela é altamente eficiente, né? Ela resolve 50% dos problemas. Então, essa abertura de diálogo aí, ela já é muito importante. E mais, desses 50%, né, que viram supostamente uma instrução ou uma lead que vai ter que se fazer uma análise psicológica, social, né, um aprofundamento maior, essa lead, depois de uma conversa com a Defensoria Pública, com o próprio Ministério Público, com o juiz, né, então as pessoas entram na sala, né, e falam: quem é o juiz, quem é o promotor, quem é o defensor? Né? Porque parece que tem 3 psicólogos conversando com a família, né, para tentar entender o que aconteceu, para que eles consigam, né, buscar uma solução boa para eles e nos apresentar um caminho para aplicar o direito. E nós ficamos frustrados, às vezes isso aí dura 1 hora, 2 horas, excepcionalmente, e todos nós ficamos frustrados, eu, o defensor, o juiz, quando, né, não se resolve no diálogo e a coisa tem que ir para uma sentença. Porque a gente tem certeza, e o juiz já avisa isso, que a sentença dele não vai agradar a todos e não vai, isso exatamente, né, não vai resolver o conflito que existe. Mas, enfim, é isso, né? É o caminho mesmo. Sua reflexão é perfeita, Sandro. A minha sensibilidade aqui para a questão, o que eu tenho percebido aqui é o seguinte: existe hoje, juízes, eu trabalho com 2 juízas brilhantes, queridíssimas, fantásticas, defensoras públicas fantásticas, queridos promotores de justiça também muito dedicados. E eu vejo nessas audiências, faço audiências, talvez aí já fiz em todas as varas de família de Belo Horizonte, e essa é a nova realidade. Todos os operadores do direito buscando a composição. Você quer ver um exemplo interessante? Eu fiquei muito tempo fora, né, até nessa época do Inovar, enfim, eu estava na área de meio ambiente. E trabalhei na área de meio ambiente e retornei para a área de família. Fui promotor no interior de Minas, fiquei 8 anos no interior, vim para Belo Horizonte. Quando eu era promotor no interior de Minas, o direito de família era 1. Aqui em Belo Horizonte, depois de um lapso temporal aí que eu exerci alguns cargos aí em administração e centro de apoio, e a escola institucional nossa também, passou a ser um outro direito de família. Eu vou te dar um exemplo. Divórcio. Um período pré-2010. Você entrava numa audiência de divórcio, a audiência de divórcio era um cenário para o litígio. Era um palco para a exposição das agruras, das dificuldades, das desinteligências que aquele casal teve. Havia uma exposição pública das suas intimidades e aquilo, pasmem, era absolutamente necessário num cenário de direito de família que já não existe mais. As partes expunham as realidades ou as suas verdades, ou as suas versões de uma forma muito dura e contundente. Então, um dizia que o marido fez isso, a mulher era acusada daquilo, e o processo de família era um caos. O direito de família fomentava o litígio na medida que ele exigia que se identificasse o culpado pelo rompimento daquele relacionamento conjugal. Isso não existe mais. O direito de família, hoje, está com foco no futuro e não voltado para o passado das relações. E o que nós temos hoje no direito de família, nesse novo direito de família na área do divórcio? Nós sabemos todos nós, divórcio hoje é direito potestativo. Basta que uma das partes, o marido, o independente, o cônjuge, exponha e se manifeste a sua vontade de romper aquele vínculo conjugal, e aquele vínculo conjugal vai ser rompido. Não há necessidade mais de identificação de culpa. Nós estamos falando de direito
potestativa ao divórcio. Isso é um avanço fantástico. E isso é um fomento, essa nova visão que nós temos, de 2010 para cá, né, com a emenda constitucional 66, de 2010 mudou. Então, quando eu cheguei numa audiência de família e vi o divórcio sendo resolvido de uma forma tão simples, né, no meu retorno, naturalmente, eu voltei e estudei, mas eu não tinha vivência. Eu falei, esse direito de família está no caminho certo. É basicamente isso mesmo, né? É interessante isso que você está colocando, né? Isso é importante para os estudantes, para os novos advogados, para os advogados antigos, né? A gente até brinca, como o pessoal que já trabalha na vara, o promotor, o juiz, os defensores, a gente já tem mais ou menos esse estilo, né? De buscar resolver problemas. Né? Cada um fazendo o seu papel, mas buscando resolver problemas. Então, às vezes, aparece um advogado dessa época que você está falando, ou um estudante, né? Um advogado recém-formado, que veio com essa visão, e ele vem para brigar na mesa de audiência, né? Aí um olha para a cara do outro assim e fala, oi, doutor, se for para brigar, não vai resolver nunca esse negócio aqui. Né? Aqui não se discute motivo, não se discute causa, a gente quer soluções. Né? Então, se essa causa demorar, é ruim para o advogado também, né? Que vai ficar lá sendo cobrado pela família porque a coisa não anda. Né? E aí o pessoal fica brincando, né? Julgam aí, sai a sentença da princesa Isabel, mas não vai sair desse processo se tiver briga, né? Porque, imagine, né? Aí vamos pegar a família, está muito ligado, inventário. O inventário é uma coisa tão complexa que, se tiver um conflito interno no inventário e não se conseguir uma mediação, né, esse ditado é verdadeiro. Vai sair primeiro a sentença da princesa Isabel, mas não vai sair o resultado, né, daquele inventário. Então, inventário é um negócio, é um exemplo claro, né, de que é fundamental isso. Inventário, quando alguém me diz, olha, tem uma briga entre os herdeiros, né, e está demorando muito a justiça. Eu falei, olha, se tem briga entre herdeiro, não, isso aí é coisa para 2 anos, 5 anos, 10 anos, para nunca, né? Porque tem que ter uma solução. E às vezes demora tanto que aquele povo que queria brigar na mesa de audiência, né, eles próprios veem, está demorando demais, a gente mudou de ideia, vai abrir aqui para tentar resolver o problema, né? É isso. Alguém fez uma pergunta aí, Badini, sobre os aspectos positivos e negativos da pandemia. Né, a gente já apresentou alguns aqui, né? A melhora dos aspectos processuais, de produção no geral, e que depois da pandemia toda essa tecnologia, né, esses procedimentos, para que continue se funcionando com mais eficiência em relação à prestação jurisdicional. E nós estamos tratando agora de alguns pontos importantes, e um dos pontos muito importantes, com pandemia ou não, mas vital na pandemia, é a questão da mediação. Pois não, pode prosseguir, que isso é um ponto fundamental. Eu acho, essa questão, então, é importantíssima. Eu vejo, porque existe exatamente isso que você falou, há ainda aqueles que entendem que o processo de família é um processo do século passado e que as divergências familiares devem ser estimuladas ali. Não é esse o caminho. Agora, você sabe, Sandro, eu vejo, eu queria até enaltecer muito, é um novo não, né? É o Código de Processo Civil. O atual Código de Processo Civil é um Código de Processo Civil que, se ele for bem utilizado por nós, operadores do direito, por aqueles estudantes, aqueles que, olha, estudem o novo Código de Processo Civil. Há dispositivos no Código de Processo Civil que orientam e que autorizam o tempo todo a celebração de acordos, que fomentam essa celebração de acordos. O primeiro desses artigos é o artigo 3º do CPC, artigo 3º, norma fundamental do processo civil, que está lá no artigo 3º, que estimula, que recomenda a utilização dos métodos autocompositivos dentro ou fora dos processos. Tá certo? Então, aqueles colegas que não atuam na área de família que estão nos assistindo aí, se eu conduzo um inquérito civil como promotor de meio ambiente, como meu querido amigo Mauro Lovitch, que está acompanhando a gente aí em BH, né? Brilhantemente o fez e o faz, é um colega fantástico. Você imagina, Márcio Ayala também está aí, eu estou vendo a Lende Barreto, os colegas aqui de Minas estão nos prestigiando aí todos.
Acho que... negócio jurídico processual dentro e fora do processo. Acordos de procedimento, eu queria só lembrar isso, eu não posso deixar, porque às vezes tem colegas que não são da área de família, eu acho isso tão importante. Olha, se eu posso, eu tenho como celebrar nos autos de um inquérito civil negócio jurídico processual com fundamento no artigo 190, e ele terá validade dentro ou fora do processo na forma do próprio artigo 190, que ele estabelece claramente, antes ou durante o processo, é possível a celebração do negócio jurídico processual, que é o acordo de procedimento destinado à otimização da atividade jurisdicional. Um exemplozinho na área de meio ambiente, só para resgatar e matar a saudade aí da minha área de meio ambiente. Celebração de negócio processual, estabelecendo que há o reconhecimento da validade da prova técnica produzida nos autos do inquérito civil. Eu tenho um dano ambiental, foi produzida uma prova técnica nos autos do inquérito civil. Qual é, Sandro, você é promotor de meio ambiente, a maior dificuldade, qual é a razão maior para que nós tenhamos uma demora na prestação jurisdicional nas ações coletivas, nas ações civis públicas? É a necessidade da reprodução da perícia em juízo. Só que isso não é mais necessário. Se eu celebro um negócio jurídico processual, formalizo um termo de ajustamento de conduta e consto nesse termo de ajustamento de conduta como uma das cláusulas do TAC, que as partes reconhecem a validade daquele laudo pericial que foi realizado em sede inquisitorial, nos autos do inquérito civil, eu não tenho a necessidade de reproduzir essa prova em juízo jamais. Nós vamos superar uma fase procedimental, que é a fase instrutória da produção de uma prova técnica, de uma prova pericial em juízo. Não precisa se eu celebrei lá atrás o negócio processual com fundamento no 190. Então, há uma série de... A gente tem que utilizar o código, e quando eu vim sair da área de meio ambiente e retornei para a área de família, que é a minha área de origem, eu falei, olha, eu preciso entender e eu preciso aplicar o negócio processual em processos de família. E uma das grandes utilidades para mim, por exemplo, é quando se celebra um negócio processual adequando o rito da execução de alimentos, unificando o rito. Eu tenho um rosário, eu tenho várias ações de execução de alimentos pelo rito da constituição patrimonial e pelo rito da coerção pessoal. Se houver um acordo entre as partes, na minha avaliação, descendo isso até no livro, nós podemos unificar esse rito para um rito mais benéfico ao menor, ao exequente, à parte exequente, no caso o rito da coerção pessoal, da prisão civil, pulverizando as parcelas, diluindo essas parcelas em 30, 40, 50 vezes, não importa, desde que haja uma garantia do cumprimento daquela obrigação. Isso é negócio processual. O fundamento da unificação do rito é exatamente no artigo 190. Além disso, voltando para a questão da autocomposição, me perdoe, eu derivei para outras áreas, mas voltando para a questão da autocomposição, eu gostaria que os colegas se utilizassem e os estudantes se apercebessem do artigo 354 do CPC. O artigo 354, Sandro, ele estabelece que, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485 e 487, 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Vamos traduzir? Vamos supor que eu esteja numa audiência de conciliação. Vamos lembrar que a audiência de conciliação é o primeiro ato da ação de família, tá? Antes da contestação. Entrou-se com ação de divórcio, alimentos, guarda, etc, etc. Imediatamente o juiz vai analisar os pedidos de tutela de urgência e designará a audiência de conciliação, tá certo? 695, o artigo do CPC. Designada essa audiência de conciliação, vamos supor que as partes compareçam e nós consigamos um acordo. É muito comum hoje, em relação à guarda, compartilhamento de guarda. Comum, essa é a regra. Dificilmente hoje se atribui a uma guarda unilateral, salvo em casos excepcionais, em que há uma violência doméstica, ou um caso em que, eventualmente, as partes moram em locais diversos, em cidades diversas. Então, guarda compartilhada, tudo bem. Regulamentou-se a visita. E nós vamos ficar com algumas questões pendentes. Quais as questões que normalmente ficam pendentes em ações de família? As questões de cunho patrimonial. Alimentos, partilha. Isso sempre é mais difícil, leva um tempo maior de maturação. Às vezes nós conseguimos acordo em relação a isso lá na fase preliminar da audiência de instrução e julgamento. Mas, de toda forma, fazemos um acordo provisório.
resolvemos a questão da guarda, vai ser compartilhada. E a regulamentação das visitas vai ser dessa forma, finais de semana alternados, um dia de semana o pai vai buscar a criança na escola, vai pernoitar com o pai, enfim, da forma que cada um achar adequado e que as partes definirem mutuamente. E que for naturalmente benéfico ao menor. Feito esse acordo, eu te pergunto, há necessidade desse processo correr até o fim? Não. Há uma extinção desse processo com fundamento no 354, parágrafo único. Parcela do processo vai ser extinta, com fundamento no artigo 487.3b, que é o artigo de extinção do processo com fundamento na transação, combinado com o artigo 354, parágrafo único do CPC. Então, estas questões de guarda e de visitas, elas já vão ser objeto de uma decisão, de uma sentença. Sim, é sentença no curso do processo. Não é decisão interlocutória nos termos do CPC. Nós vamos ter uma sentença estabelecendo que a guarda vai ser compartilhada e definindo o formato de convivência familiar. O processo, meus bons amigos, o processo vai correr só em relação às questões polêmicas, as questões em relação às quais não houve acordo. Em relação a esses tópicos, a outra parte vai ter o prazo de 15 dias para contestar e depois a parte autora o prazo para impugnar a contestação, especificando provas depois e o processo seguindo o seu rumo normal. E já diminui com isso o objeto do processo, né? E reduz só o ponto controvertido. É só para fazer aqui a ressalva, porque deu uma travada, né? É uma honra muito grande estar contigo conversando hoje também, porque eu sou daí de Belo Horizonte, né? Só que eu vim para cá com 10 anos de idade, então já sou sergipano naturalizado. Sou até cidadão sergipano, na verdade, eu gosto muito dessa terra. E também atuo no meu ambiente, né? Então a gente tem muita coisa em comum aí. Mas é isso, meu amigo. Em relação, né, a esses pontos que você está colocando, é importante para os estudantes e os operadores, que, né, a gente tem costume de falar aí informalmente, que você está dando os pulos dos gatos, né? Então, só está colocando aí os macetes. Então, tá vendo aí, já estão perguntando aí, Rafael, ó, quando sai esse seu livro, né? Porque esse seu livro aí mostra o caminho, né, daquela que poucas pessoas sabem, mesmo tendo muita experiência na atividade forense, né? Então, para quem está assistindo, acha que essa, né, porque quando as coisas elas são dadas assim, né, as pessoas falam, isso não é importante. Só está vindo aí informação importantíssima e que muita gente acaba tendo dificuldade de atuar, né, como operador na área de família, exatamente por não observar isso, né? Então, voltando aí para a questão, só antes de voltar, né, essa aplicação do 190 no TAC, no termo de ajustamento de conduta, isso é fundamental, né? Porque em ações civis públicas, ações coletivas em geral, é isso mesmo. O processo ele vai demorar anos exatamente por conta da necessidade de se repetir perícia, né? E é complicado. Mas isso, meu amigo, continue nos municiando aí com seu vasto conhecimento na área de família. Vamos lá. Respondendo meu queridíssimo amigo Rafael Korkowski, né, meu professor aí. Então, acho que até o livro do Rafael saiu pela Deplástico aqui, ele me manda aí, eu acho que foi pela Deplástico aqui recentemente. Brilhante colega, professor querido, amigo fantástico que Brasília me permitiu construir, né? Nós nos encontramos em Brasília. Mas não tem ainda a definição, a questão da pandemia está se definindo, os originais já foram entregues há umas 2 semanas ao editor, acredito que brevemente nós teremos o livro aí editado, mas ainda não tenho a previsão, não, Rafael. Queria só fazer um crédito também, boa parte dessa questão dos negócios processuais, eu tive a sorte e a aventura, e a gente tem que ter sorte na vida, eu sempre falo isso, mas na vida a gente tem que ter sorte, de consultar o meu queridíssimo amigo, professor Hermes Zanetti, do Ministério Público do Espírito Santo, professor de todos nós, e o Zanetti me jogou todas as luzes, a Deplástico, o Rafael está dizendo aí. E o Zanetti
orientou, especialmente, inclusive, nessa questão do acordo provisório. O Zanetti, ele tem essa visão muito pragmática, inclusive ele lançou um livro recente sobre o Ministério Público e Processo Civil, o Novo Processo Civil, é um livro muito interessante, acho que também pela Deplácito que ele lançou, e ele faz uma análise de quais são, o que poderia ser objeto do negócio processual. Eu me utilizo muito nas palestras aí do Zanetti e do livro que ele recentemente publicou. Mas acho... só me permita, Luciano, né? Porque para fazer justiça aqui, você já é o quarto convidado do MP Acadêmico que cita o Zanetti. Né? Didier citou ele como referência de processo estrutural, né? Depois nós tivemos outros convidados que citaram o Zanetti também. E na última live ele até apareceu aí, né? Porque ele já está confirmado, ele vai vir para cá no dia 9. Né? A live vai ser com o próprio Zanetti, falando de processo estrutural. Certo? Mas vamos seguir, então. Fantástico, querido, presente, disponível, né? Então é gente que a gente gosta muito de ter o contato. Ótimo, vou assistir, estarei assistindo também aí, com certeza, meu querido Zanetti. Mas eu dizia, Sandro, assim, a gente conversava muito sobre essa questão dos acordos, né, desses momentos que nós temos para a celebração da autocomposição nos processos de família. E é importante frisar, é muito importante frisar, que sempre quando houver uma possibilidade de uma audiência de conciliação no processo de família, essa audiência deve e pode ser realizada. Nós não temos, no atual processo civil, um momento estanque, um momento rígido, um momento único para a designação de uma audiência de conciliação. Você sabe o que eu vou fazer agora, nesses casos em que nós não tivemos, uma dica aí para os colegas que estão nos assistindo, que nós não tivemos a audiência de conciliação presencial em razão do cenário de pandemia? O que eu vou fazer, vamos supor, nós tivemos a inicial, e aí a inicial, uma tutela de urgência é concedida, ou abre-se prazo para contestação, 335, concede-se a tutela de urgência depois da contestação, vem a impugnação. As partes especificam provas. O que eu vou pedir nos casos mais sensíveis, em que eu vejo que há uma necessidade e até uma possibilidade de uma conciliação prévia antes da instrução do processo, eu vou pedir para que seja designada uma audiência de saneamento compartilhado do processo, só para eu não errar aqui, porque a gente fala dos artigos e depois fala, puxa, errei o artigo. É o 357, parágrafo 3º, do CPC, audiência de saneamento compartilhado com as partes. E eu vou pedir para que seja realizado, nessas audiências, uma audiência de conciliação e saneamento compartilhado com as partes. Por que é esse pedido? Porque nós não tivemos agora a possibilidade da realização de audiências de conciliação. Mas essa possibilidade da audiência de conciliação, que se frustrou em razão da pandemia no momento processual embrionário inicial, ela pode e deve ser realizada em qualquer momento do processo ou em mais de um momento do processo, quando nós entendermos e quando houver indícios, provas ou indicativos que há uma possibilidade de autocomposição posterior. Não há um momento único. O direito de família é da autocomposição. A norma fundamental do processo civil, esculpida no artigo 3º do CPC, estabelece que a autocomposição deve ser buscada sempre pelos operadores do direito, por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, é o que diz o artigo 3º, parágrafo 3º do CPC. E essa norma fundamental, ela permeia todo o processo civil nos seus diversos artigos. De uma forma muito clara na área de família, ela está, de certa forma, refletida no artigo 694, que estabelece que nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia. Ou seja, conciliação, designação de audiência de conciliação, não é no momento embrionário rígido, inicial do processo. Ela pode ser realizada e deve ser realizada naquele momento, salvo em situações extraordinárias como nessa que vivenciamos atualmente de pandemia. Mas ela poderá e deverá ser realizada sempre quando houver possibilidade, fundamento, para que nós possamos construir nessas audiências uma solução integral ou parcial que atenda mutuamente as partes e que seja consolidada num acordo provisório ou definitivo. Muito bem, Badini. Badini, nós temos aí apenas 1 hora
né, do Instagram, e eu já né, subtraio aí 5 minutos seu com essa abertura, né? Então, infelizmente, muito boa a conversa, muita experiência passada aqui em pouco tempo, né, valiosos conhecimentos. Eu passo a palavra já para você, né, fazer seu pronunciamento final aí para gente não ser cortado pelo Instagram do ar, porque ele corta de vez, né? Eu quero mandar um abraço, primeiro te agradecer, Sandro, pela gentileza do convite, né? Foi, nossa, que alegria estar aqui. Espero que possamos estar juntos aí no Ministério Público de Sergipe, nos reencontrar em breve. Fiquei de voltar, vou voltar, só essa Espero pandemia que sim. nos permitir que a gente vai estar junto. Estaremos juntos aí mais uma vez, porque para mim foi uma alegria, foi um evento fantástico. E eu tenho muitos amigos aí, e amigo, aqui em Minas a gente diz isso, amigo é o melhor lugar, não é isso? E eu queria também só fazer um registrozinho pessoal. A dona Isa e o doutor Dirceu Badini estão lá em Nova Friburgo, meus pais assistindo, eu vi passando aqui rapidinho, um abraço para eles. A melhor Um tradução abração. de família, esses dois, eles representam, tá certo? Pessoas amadas e queridas, e minha filha Clara, que deve estar me assistindo também, tá bom? Muito obrigado, Sandro, obrigado pela oportunidade, meu amigo. Eu só novamente reiterar o agradecimento ao nosso palestrante da noite, né? Foi uma live muito rica em conhecimentos específicos e que a gente demora anos de prática para aprender. Eles foram passados na maior simplicidade, com a maior didática, né? Por isso, quando sair o livro, nos avise, a gente faz questão de divulgar, né? E eu vou querer um livro desse também, autografado. Me avise que eu vou comprar esse livro lá nas suas mãos, certo? Quero também aí agradecer a todos os parceiros, aos colegas promotores de justiça, né? Outros membros do Ministério Público que assistiram aí a live, uma honra tê-los aqui, e os nossos parceiros, né? Estou vendo aí a Ana Galgani, nossa colega promotora de justiça, a doutora Thalita também, né? Muitos colegas aqui presentes. Doutor Rafael, esse aí é membro honorário aqui da live do MP Acadêmico. É o nosso colega querido. Doutora Helena, secretária-geral, doutora Ana Cláudia, enfim, diversos colegas aí, né? Eu quero aproveitar a oportunidade também para dizer que na sexta que vem nós teremos a doutora Edgilda, minha querida amiga também aí, que atua em vara de família, inclusive. Então nós teremos na próxima sexta Renato Brasileiro falando aí sobre a nova lei de abuso de autoridade, que é objeto de um dos livros, né, do Renato Brasileiro. Vai ser uma live muito legal também, convido todos, né, assim, no padrão dessa aqui que o Badini acabou de nos brindar, certo? Uma honra, né, conhecê-lo, agradecer a simplicidade com que aceitou o nosso convite, né, foi muito receptivo, só podia ser conterrâneo mesmo de Minas Gerais, né, não tem jeito. Mandar um abraço para meus conterrâneos aí de Belo Horizonte, né, sempre vou, né, a pandemia me atrapalhou um pouquinho, mas eu estou sempre aí matando a saudade da minha terra querida, tá? Boa noite a todos, pessoal.